linha tênue de segurança. De um lado, a gente tem que construir com segurança, e do outro, com economia. Quando você é contratado para trabalhar como engenheiro em uma obra, o seu patrão ou você mesmo que está construindo, digamos, uma casa, você quer ter o seu lucro máximo. E com isso, ter a maior economia. Esse, atualmente, é o foco principal da engenharia, a economia da obra. Então, mas você não tem como priorizar a economia também sem tirar de lado a segurança da obra. Então, assim, o campo de atuação da engenharia é muito amplo. Você pode exercer diversas e diversas áreas. Dentro de um canteiro de obra tem gerenciamento, controle de materiais, controle de pessoal, de equipe e várias outras coisas. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu anotei. Ai, peraí, um momento. Ah, tá, peraí, tá. Cadê? Ah, eu tinha anotado aqui, mas parece que eu perdi, mas tudo bem. É, então, vou trazer para vocês algumas experiências que eu tive em obra e como engenheiro civil ele tem que estar disposto a solucionar esses problemas. Porque um engenheiro em uma obra ele está lá para garantir que a obra esteja de acordo com o projeto, né? E essa briga que falam que de engenheiro e arquiteto, isso não é para existir, pelo menos comigo não existe, porque o que eu mais gosto é trabalhar com arquiteto, sendo que quando ele me entrega um projeto, tá ali bonitinho, tudo detalhado, a obra fica uma maravilha. Ruim é quando você trabalha às escuras, né? Então, mas o arquiteto faz cada projeto mirabolante. Ah, moço, se tiver feito direitinho, não tem problema não. É muito bom trabalhar com arquiteto. Então, grandes obras de engenharia, elas surgiram há muito tempo, né? Há mais de 5.000 anos. E um dos exemplos de obra de engenharia que são fascinantes e que desperta a curiosidade da gente até hoje é as grandes pirâmides do Egito, né, de Gizé. E até hoje não se sabe com certeza, né, se tem a teoria de como essas pirâmides foram construídas. E, e o que é mais aceito hoje? O que é a teoria mais aceita hoje é por planos inclinados, que a gente estuda muito no ensino médio e no ensino superior também na física, né? Que a gente sabe para que é que vai servir isso. Mas a teoria mais aceita hoje é que se fizeram uma primeira rampa para atingir os primeiros andares, e depois ao redor da pirâmide foram construindo, tem outras rampas. Essa teoria ela é reforçada pelo estudo que teve nas pirâmides de Kelps, de densidade, e demonstrou que lá existe blocos mais resistentes ao redor da pirâmide. E analisando as pinturas egípcias, tem muitas pinturas de trenós, o que justifica também como eles conseguiam levar blocos tão grandes para as pirâmides, né? Molhavam ali o solo, que diminui a resistência, o atrito com a areia, e eles levavam esses blocos, arrastando nessas rampas, e assim iam construindo as pirâmides. E essa é a teoria atualmente mais aceita. Não sabe porque faz muito tempo, mas mostra o quão tecnológico eles eram ainda para aquela época. Trazendo para os dias de hoje, que a tecnologia já evoluiu muito, o que é que se tem que auxilia tanto as nossas construções? Além de ter maquinário, guindastes, tratores, que facilita muito nosso trabalho, hoje nós temos na construção civil o queridinho, que é o concreto armado, né? A facilidade de fazer grandes peças em loco
peças pesadas que você pode moldar da forma que você quiser e realizar ali sem precisar fazer a carga do material bruto para onde você quer construir, rocha, pedra. O concreto, ele nada mais é que a tentativa humana de, de recriar uma rocha. E junto com isso temos a armação, que forma o concreto armado, que eles se complementam, certo? É um material lindo, assim podemos dizer, porque onde um falha, o outro é forte. O concreto, ele é fraco na tração, que é, digamos assim, puxar. O concreto, ele é fraco na hora que você se pegar as duas extremidades, você for puxar ele, ele é fraco. E a armação, que é o ferro, ele é extremamente forte a essas tensões. E o contrário também é verdadeiro. O concreto é forte quando você comprime ele e o ferro é fraco. E um se complementa. Então, por isso que é o material mais utilizado hoje na construção civil, é o concreto armado para fazer as nossas obras, certo? Eu estou um pouco estranhando um pouco porque todo mundo fica calado e eu não tenho costume, né, com isso de ficar falando e não tá escutando ninguém. Parece que eu estou fazendo uma gravação. Mas tá todo mundo aí, Tamo né? aqui, tamo aqui. Mas tudo bem, se quiserem falar a qualquer momento, não precisa levantar a mão, não, fazer alguma pergunta, viu? Minha primeira vez aqui. Pode abrir a fila. Joel. Peraí. Tem algum. Ai, cara, fechei aqui o chat. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre a construção civil, sobre o campo de atuação, soluções, alguma curiosidade que alguém quer falar? Ah, de onde veio o interesse pela engenharia? Cara, que pergunta bacana. Não, tá, uma pergunta excelente. Eu sempre, olha, eu sempre gostei de jardinagem, para você ver de onde veio a engenharia civil, meu interesse. Eu sempre gostei da parte de natureza. Minha avó sempre gostou de jardins. E além disso, eu sempre gostei muito de água. E eu ficava olhando ela no jardim, e até hoje eu olho. E eu acho que toda pessoa aqui, quando a gente foi criança, todo mundo já criou um peixe, né? Algum aquário. Nem que seja uns gupizinhos, girino. Eu tive um aquário e eu tive a ideia de levar o aquário pro jardim da minha avó. E fiquei naquela, não vou enterrar um aquário no chão. E comecei a dar uma olhada de como eu poderia fazer isso, né? E veio a curiosidade disso. Eu olhei, ainda jovem, ainda adolescente, a questões de lagos ornamentais, aqueles lagos japoneses e etc. Eu, não, peraí, isso aqui é interessante, mas eu não sei fazer. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Fiquei com isso, fiz algumas tentativas frustradas, né? Fiz algumas tentativas frustradas, não consegui fazer, mas tranquilo, fiquei com isso na cabeça e é o que eu gosto de fazer. Chegou ali no ensino médio, terceiro ano, peraí, falando, já eu respondo, só tá. Aí fiquei com isso na cabeça, chegou o ensino médio, hora de decidir o que você vai, qual a profissão você vai seguir, né? Aquela pergunta tão difícil, eu digo assim, de você escolher, porque eu acredito que a gente é muito novo para escolher o nosso futuro, a nossa profissão, que a gente vai trabalhar. E uma coisa, eu tinha uma certeza, eu não queria ser advogado. Eu não gosto de passar horas e horas e horas lendo e decorando texto, leis, normas, exceções. Eu não queria E isso para mim. medicina, professor? Medicina. A minha mãe queria que eu fizesse medicina. Eu também gostava muito de medicina. Só que a minha mãe, ela é diretora de um hospital. E ela, Aham. para tirar essa dúvida de mim, ela veio passar um dia comigo no hospital. Nesse dia, eu lembro que chegou um cara com traumatismo na perna, estava com o osso exposto, uma criança chorando lá e vomitando. Aí eu, não quero ficar no hospital, cara, não dá pra mim não.
E eu O adquiri uma desencanto foi embora. fobia de sangue. Nesse tempo eu tive um acidente que entrou um caco de vidro no céu da minha boca, né? Nossa Aí senhora. fiquei muito ruim, engasguei com sangue, eu adquiri uma certa fobia de sangue. Aí eu, não vai dar certo eu ser médico. A pessoa tem que atender a pessoa tá passando mal ali e tal. Não, mas é só ser clínico. Não, velho, não dá, não dá. Você tem que tratar a pessoa, tem que estar preparado lá. Você tem que estar preparado para atender o que acontecer. Não dá para mim. Tem que ter pulso Então, firme mesmo. aí foi na época do boom da engenharia, que eu tava conversando com o Lucas ali por volta de 2009 e tal. Ó, tem engenharia. Eu não sabia o que fazia direito em engenharia, mas, ó, vou fazer engenharia. Comecei a ler e retomei no campo de atuação da engenharia. Eu li que faziam pontes, açudes, tinha toda essa pegada. Eu lembrei que eu gostava de fazer, que eu queria fazer esse aquário, que digamos assim, esse aquário no jardim da minha avó. Aí eu, porra, vou fazer isso aí. E é o boom, tá dando dinheiro, tá dando dinheiro, eu vou, né? A gente quer sair, quando a gente é jovem, a gente quer sair da casa da mãe, de onde você tá vivendo e morar sozinho, ganhar seu dinheiro. Hoje não. Mãe, me aceita de volta, não quero só não, tá tudo muito caro. Então foi por aí que eu escolhi a engenharia civil. Esse foi esse interesse. Aí, por via das dúvidas, se eu conseguir hoje fazer esse lago no jardim da minha avó, eu consegui fazer esse lago. Não ficou tão bonito porque eu não contei com o paisagismo, e, né? Porque assim, toda área você tem que ter o profissional certo. Eu não sei trabalhar com plantas, espécies de plantas certas, a quantidade, então cada macaco no seu galho. Mas o lago saiu. O lago foi lá bacana. Eu consegui fazer um filtro adequado para ele, porque aí já entra a minha especialização, né, que é recursos hídricos e saneamento básico. Nessa área aí a gente trata muito com questões de filtros e ficou lindo. O lago ficou perfeito em questões técnicas, né? Bonito, já não ficou tão bonito. Faltou um paisagismo, faltou aquele toque, né, de um arquiteto, de um paisagista, faltou aquele negócio. Mas eu consegui fazer. Aí coloquei uns peixes lá bacana e foi isso. A minha avó depois tampou o lago porque ela não disse que não via graça em peixe. Então, não adianta nada realizar. Realizei o meu sonho, mas para ela não cabia. Então, eu acho que tem essa pegada de cada um ir atrás do que te realiza. Me realizou como pessoa, mas não realizou ela porque ela disse que não gosta de peixe, ela gosta de planta. Então, foi, peixe morreu afogado, né? Não, eu tive que dar os peixes assim, pô, fiquei com pena depois, cara. Deu um maior trabalhão, eu fiz tudo, cara. Eu cavei, fiz encanamento, fiz a parte elétrica, fiz a questão de compactação, Poxa, fiz tudo, cara. Saí, assim, pô, vou deixar aí. Mesmo que né? você não gostou, só pra, né? Só pra deixar aí. Pode deixar. Tá, então Meu foi sonho por de aí. criança. Eu acho que, Joel, acho que deu para responder a tua pergunta, né? De onde veio esse interesse pela engenharia? Aí, deixa eu ver aqui. Para um campo de atuação específico, precisa fazer a especialização certa. Quais especializações existem no mercado de trabalho, por exemplo? Ah, pronto. Para o campo de atuação na área de engenharia, não necessariamente você precisa ser especialista. Tem uma especialização que ela é, digamos, necessária para você atuar e você não precisa ser engenheiro civil para atuar nela. Você fazer a especialização de segurança do trabalho. Qualquer engenheiro ou técnico pode fazer essa especialização, que é a de segurança do trabalho, e atuar nessa área que, por sinal, é uma área que você consegue até rápido um emprego até estável nas empresas, viu? A título de curiosidade aí, quem quiser fazer essa especialização de segurança do trabalho, você sendo técnico, você consegue um emprego relativamente rápido.
Então, para você trabalhar, você não necessariamente precisa de uma especialização. No campo da engenharia, especialização ela serve mais para você mesmo e para propaganda. Digamos assim, você tem uma empresa e você é especialista em fundações. O seu cliente ele está procurando várias e várias empresas para fazer a obra dele. Mas na sua apresentação você fala, não, mas eu sou especialista em fundações e vou conseguir fazer essa economia, que é como eu falei, o foco da engenharia hoje está na economia e segurança, e você tendo essas especializações servem mais para você e para propaganda. Não necessariamente você precisa ser especialista para atuar em determinadas áreas. Por exemplo, eu tenho especialidade em recursos hídricos e saneamento básico, mas eu faço projeto estrutural, faço projeto de fundações, faço projeto de açudes, mas aí já vai para a minha área, mas eu não preciso ser especialista nessas outras áreas para atuar nela. A formação em engenharia civil já te deixa apto a você atuar nesses diversos campos da engenharia, viu? É, quais especializações existem no mercado? Ó, as mais comuns, estrutura, que é o engenheiro estrutural, o projetista, o engenheiro de fundações, o engenheiro de recursos hídricos, engenheiro de saneamento básico, de técnico de segurança do trabalho, tem o engenheiro de estrutura metálica. Nossa, essa estrutura metálica é onde tem pouquíssimos profissionais na área. É uma área que eu particularmente não acho fácil atuar. Eu tenho uma certa dificuldade com estrutura metálica, eu não tive um bom estudo na faculdade e nunca procurei melhorar nessa área. Então, existem pouquíssimas pessoas trabalhando nessa área e é uma área interessante para você fazer especialização se você gostar. Uma dica que eu posso dar para vocês, por exemplo, digamos que você escolheu ser engenheiro civil. Você se formou e eu vou procurar uma especialização de cara? Não é o ideal. O ideal é você procurar trabalhar, achar esse seu emprego e fazer a especialização em cima daquilo que você já está trabalhando. Porque, como eu falei, para você atuar nas diversas áreas da engenharia, você não precisa das especializações. Então, ela só vai agregar um conhecimento a mais no que aquilo que você já está atuando e uma propaganda para você. Especializações existem várias e várias que eu, que eu, as que eu falei agora e outras que eu não esteja lembrando, mas existem muitas especializações no campo da engenharia civil. É uma área muito ampla, tem também questão de concreto, tem especialização focada só em concreto, em tecnologia das construções, em elevadores. E é muito ampla a área de atuação. Você se formar em engenharia civil, você atua em todo quanto é campo, inclusive umas que ninguém fala, concurso público. Se você se formar em engenharia civil, a, a questão de concurso público, a oferta é muito grande, porque temos a questão de perito. Atualmente, hoje, o maior número de concursos é na área policial. E tem a parte de perito. Perito da Polícia Federal, perito da Polícia Civil de todos os estados do Brasil. Tem área de perito. Tem. E outros cargos, mas digamos que não seja perito, mas simplesmente policial. A taxa de aprovação de engenheiro é muito alta em concurso público. Se você está aprendendo engenharia, não tem nada que você não consiga aprender. Tá aí o Lucas, que não me deixa mentir, né? Se vocês estão entendendo a aula do Lucas, não tem nenhum assunto que vocês não entendam. Deixa eu responder aqui. A minha irmã queria ser veterinária. Mostrei um cachorro com bicheiro para ela, hoje é arquiteta. Ah, deixa eu ver se eu respondo outra questão. Qual foi qual foi o processo que você passou para chegar na engenharia civil? O processo não foi longo, eu não fiz nenhum curso técnico. Eu fiz um curso básico, que é o básico, que é o básico, né? Que é o básico. Eu não fiz nenhum curso técnico. Eu fiz um curso básico. O processo não foi longo, eu não fiz nenhum curso técnico.
Eu saí do terceiro ano sem saber o que eu ia fazer. E foi aquele processo. Não, fiz o Enem e eu ia fazer o Enem para medicina. Por graças a Deus, eu não tirei uma boa nota na redação. Aí eu não adquiri a nota de corte, que era 720, aqui na Universidade Federal do Piauí. E eu tirei, acho que 500 na redação, alguma coisa assim, uma nota bem baixa. E fiquei com 640 na nota de corte. Eu não passei, por graças a Deus. E depois eu tive conhecimento de engenharia civil, boom, ganhar dinheiro, sair rápido de casa. E, e isso foi esse processo, entendeu? E na engenharia civil, nesses vários e vários campos de atuação, foi que eu me achei. Não, eu gosto de água e vou fazer alguma coisa para isso. Me formei, mas eu já estava, quando eu me formei, eu já fui contratado como engenheiro civil, como fiscal de obras. É uma parte que eu gostei bastante. E uma parte que eu não gostei durante o curso foi a parte de laudos periciais. Eu achei, não vou procurar trabalhar com isso. Mas, por ironia do destino, meu primeiro contrato fora do meu emprego, aquele primeiro trabalho isolado, projeto, foi um laudo pericial. Foi um rapaz que estava colocando o construtor da casa dele na justiça e ele me pediu para fazer um laudo dos defeitos construtivos que tava. Ah, vamos fazer, né? O que aparece a gente pega. E peraí. Hum, peraí. O que é um açude? Já eu respondo. Tá. Para não me perder aqui no chat, vou responder logo. O que é um açude? Deixa eu ver se eu consigo explicar da maneira. O açude, ele tem duas. Açude dito mesmo é aquele local escavado e impermeabilizado, onde você coloca peixes ou qualquer outro ser aquático, plantas, por exemplo, para você manter ali. É um açude. Aí dentro do açude, o açude é uma espécie de represa. Temos as hidrelétricas, que é as maiores obras de represa que nós conhecemos, né, que o ser humano faz, são as represas hidrelétricas, de extrema complexibilidade. Eu acho que a obra mais complexa que existe na engenharia hoje é a questão de hidrelétricas, questão de eficiência, economia, segurança. Tanto é que na engenharia a gente trabalha com a questão de fator de segurança. E o fator de segurança numa hidrelétrica é extremamente alto. A gente majora as cargas, diminui as resistências. Por exemplo, digamos que um concreto resiste 100 quilos. A gente diz que ele só resiste 20. A carga que vai ter lá vai ser 100, 120 quilos. A gente bota que é 220. A gente trabalha com essa segurança. E ainda assim, tem a questão de manutenção, que é também retomando uma pergunta que já fizeram atrás, é uma especialização também em engenharia, que é manutenção das obras, e, e existe catástrofes, como o que aconteceu, por exemplo, na represa de Mariana, né? E rompe, e não é raro romper barragens, açudes, principalmente em cidades do interiores que não tem esse acompanhamento técnico e a manutenção necessária. Direto rompe alguma barragem. Eu já fui para uma solicitação ainda no meu trabalho como fiscal na cidade de Timon, no interior, uma fazenda que represou lá um riacho, fez um lago gigantesco para ele, para a propriedade, e os moradores que viviam mais abaixo estavam com medo dessa represa, barragem a romper, né? E estava na época lá daquele desastre Mariana, saindo no jornal, e o pessoal no pânico. Calma, calma, vamos lá. Mas realmente era de dar medo. Era algo alto, que não teve acompanhamento de um engenheiro, de um técnico, não tinha manutenção e de fato estava próximo de romper, porque as raízes das árvores marginais, elas já estavam furando a parede. E a água, pessoal, a água ela não brinca não, ela não briga com os obstáculos dela não, ela vai e os ultrapassa. Basta ter uma pequena falha na estrutura que a água entra e ela vai abrindo buraco, buraco, buraco e derruba tudo. A gente teve que interditar a área
esvaziar o açude. Como que a gente esvaziou isso? Fazendo o desvio, abrindo o canal de forma mais segura e fazendo o desvio dessa água para secar o açude do cara, multar o proprietário logo e exigir o acompanhamento de um engenheiro para ele poder novamente fazer essa represa. Eu não sei se eu consegui explicar direito o que é um açude, mas o açude é uma forma de represa. E represa, como o nome diz, é represar a água, certo? Aí, entre as formas de represa, açude, existem vários tipos. Lagoas, aí temos as lagoas de detenção e as lagoas de contenção. São mecanismos aí contra enchente nas cidades. A diferença entre contenção e detenção é que contenção a água permanece temporariamente e detenção é um laguinho permanente que está lá de forma paisagística e de forma também para reter essas enchentes. A detenção, a água fica permanentemente nele. Deixa eu ver aqui. O que você recomenda para uma pessoa que quer pensar em se tornar engenharia civil? Tá. O que eu recomendo, principalmente, é a sua disponibilidade. Você tem que ter uma pessoa disponível para trabalhar na engenharia civil, porque é, é um dos primeiros a chegar na obra, você tem que dar o diário de obra para os funcionários, você tem que saber lidar com pessoas, você tem que ter a confiança do seu mestre de obra, se você for um engenheiro, inicialmente, quando você se forma, geralmente você é um engenheiro de obra. Você não tem nome ainda suficiente para fazer projetos que te rendam bons frutos. Então, você geralmente começa trabalhando em obra. Então, eu recomendo que você saiba trabalhar em equipe, lidar com as pessoas. Você ter um bom relacionamento com o mestre de obra, com o pedreiro, com o servente, com o eletricista, com vários campos. Você é um psicólogo, velho. Quando você se forma em engenharia, você vira, sem querer, um psicólogo. Às vezes, chega a coisas banais, mas que você tem que ter sangue frio, relevar. Cara, pai, não estou me sentindo bem hoje, briguei com a mulher. Não, você não vai deixar aquele cara na obra lá, tá atrasando, sendo lento. Não, pois a gente dá dá um jeitinho. Não, cara, depois vai para casa, amanhã você volta, tenta dar um gás a mais para acelerar tal parte, ou chama alguém para te ajudar aqui. E você tem essa parte de gerência. Você, na obra, você é um gerente, psicólogo, você tem que ser amigo de todo mundo. E é isso que eu recomendo, principalmente quando você vai se formar em engenharia. Ali no seu começo de atuação, você tem que ser uma pessoa flexível e disponível. Você está disponível para tudo, para o que vier, você não faço, nem que você não saiba, mas você diz que faz e você aprende. E aprende rápido, porque no seu curso, não digo que no curso te ensina tudo, mas no seu curso ele te ensina onde você estuda, principalmente, entendeu? O curso de engenharia ele te ensina como estudar, onde estudar. É isso que o curso de engenharia te ensina. Não tem como você aprender todas as áreas. É igual, diga assim, igual medicina. Não tem como a pessoa que acabou de se formar saber cardiologia, saber ortopedia, saber sistema renal, saber neurologia, psiquiatria. Não tem como ela saber de tudo isso. Ela tem ideia superficial de tudo e ela sabe onde pesquisar. Então, eu acho que essa recomendação que eu te dou é a disponibilidade. Já eu tive que trabalhar quando eu me formei, além da prefeitura, eu tinha que sair, tinha que chegar antes da secretaria abrir, porque eu ia trabalhar no interior, fiscalizar obras no interior, na divisa da cidade. E eu precisava ir na casa do motorista, pegar o carro, abastecer, e tudo isso demanda tempo. E às vezes eu tinha que chegar bem mais cedo, 6 horas, 5h30, para poder fazer tudo isso, para poder sair e chegar antes de 3 horas da tarde, por exemplo, antes de 4 horas da tarde, porque eu queria almoçar. Senão eu não tinha o que fazer. Então você tem que estar disponível. Essa é disponibilidade. E essa parte de atuar com pessoas, eu acho que é o principal fator
quando você se forma em engenharia, inicialmente. Depois, digamos que você não gosta de gente, né? Não gosta ali de lidar, não gosta de canteiro de obra, aí você abre seu escritório de projetos, entendeu? E você tem que lidar com clientes. Mas de clientes você não vai fugir, não. Então você tem que saber lidar com pessoas. Ah, sobre a Paloma me perguntou, mas você já tinha sido alertado sobre o risco da ruptura? Tinha aquele temor da população que vivia próximo por causa da questão de Mariana, mas não tem aquela visão leiga sobre as coisas. Digamos que aconteceu um acidente na rua, a pessoa fala, não, mas a culpa foi do fulano. A gente só vai ter certeza quando as pessoas responsáveis por estudar aquilo estiverem lá. Então eu tive que ir lá. Às vezes a pessoa, quem denunciou, mostrou um canto e não tinha nada a ver. Aquele canto que ela mostrou não oferecia risco nenhum. E a gente descobriu, eu e a equipe, a gente descobriu um ponto frágil, um ponto de fissura, e vistoriando essa barragem. Levou 2 dias para a gente vistoriar ela, porque era bem grande. E a gente descobriu um outro ponto de problema, que não tinha nada a ver com essa denúncia. Mas a denúncia serviu para a gente fazer essa vistoria. Hum, tá, deixa eu ver. O engenheiro civil coloca a mão na massa, na maioria das vezes, especialmente na criação dos projetos. Sibeli pergunta, olha, o engenheiro civil, ele coloca a mão na massa. Se ele quiser, você é igual é igual um empreendimento. Acho que todo mundo já escutou falar que se o dono não tiver dentro, o negócio não vai para frente, não rende. Se o engenheiro não tiver na obra, sendo ele projetista ou não, a obra não anda. A obra não sai como é para sair, não sai com a qualidade que é para ser. É igual vir um arquiteto, vamos ver se eu consigo ter uma simulação melhor. Um arquiteto planejar uma casa linda, com balanço, com vidros, e ele não acompanhar a compra do material, ele não acompanhar a pessoa que vai, o cliente, a cor do vidro, acompanhar o material em si. Não vai sair como ele quer, não vai sair como ele idealizou. Então, o engenheiro, o arquiteto, todo mundo que está responsável pela obra, se ela não tiver na obra, a obra não anda. O engenheiro estrutural, que fez todo o cálculo estrutural, fundação, pilar, vigas, e entregou para o engenheiro que está lá na obra. Se ele não for lá, vez ou outra, dar uma olhada, dar uma conferida, perguntar se está saindo tudo certo, alguma coisa pode ser que saia errada, porque o ferreiro lá, ele não, talvez não saiba ler o projeto como você idealiza. E o engenheiro que está lá na obra, ele tem que cuidar de tudo e de todo mundo. Então é sempre interessante que aquela pessoa que fez tal projeto, que está responsável por tal coisa, ela esteja, não necessariamente o dia todo e todos os dias, mas que ela esteja lá na obra, verificando, acompanhando esses processos que são de competência dele. Até porque é seu nome que está lá como responsável. Se acontecer alguma coisa, vai sobrar para quem? Não vai sobrar para o servente pedreiro que estava carregando concreto, vai sobrar para quem fez aquele projeto. Primeiro, é a primeira pessoa que vai responder. Então, o engenheiro tem que colocar a mão na massa. Se está atrasado, tem que ser o técnico lá chamar a gente. Bora, 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 está atrasado, vamos, a pressa. É uma coisa que acontece muito, é muito interessante quando você está responsável por uma obra, é você ter, e isso você só adquire com o tempo, né, de obra, com experiência, que é você ter uma noção da sua equipe, da produtividade deles. Porque você tendo essa noção, não, fulano ali, eles conseguem fazer tantos metros quadrados de reboco em tantas horas, tal, para você ter um acompanhamento, saber se tua equipe ela está trabalhando da forma que você almeja. Então, um dos pontos mais difíceis quando você começa na engenharia é você adquirir a sua equipe, quando você vai virar o construtor, quando você está ali. A cara da equipe é a cara do engenheiro. Às vezes você pega ali uma pessoa que assenta porcelanato, que não tem experiência e sai uma porcaria. E quem vai sobrar para quem? Vai sobrar, o cliente vai falar, não, mas aquele engenheiro nem cuida da obra. Então você tem que estar atento, tem que estar em cima, tem que estar verificando tudo, tem que montar a sua equipe de confiança, tem que saber a produtividade deles. É por isso que eu falo, o principal ponto do engenheiro é a disponibilidade, saber lidar com todo mundo, saber trabalhar em diferentes ramos,
Mas isso você vai adquirindo. E uma dica que eu não dei, que é de suma importância, é o quanto antes você entrar em um estágio. Um estágio é um negócio fenomenal e você, se possível, se não conseguir ganhar dinheiro estagiando, gaste dinheiro para estar estagiando. Nem que você não ganhe nada, pague da sua gasolina. Vale, é uma experiência, acho que importantíssima num curso de engenharia. Guilherme, imagina o quanto o senhor ficou indignado com esse acidente em Brumadinho. Nós que não possamos cometer nessa área, não tendo repudiações, mas correto. Ah, esse acidente em Brumadinho foi, cara, e assim, eu não digo graças a Deus que aconteceu ele, porque foi um negócio trágico, foi um negócio que foi avisado, tinha monitoramento, e foi, se eu não estou enganado, né, pelo tempo, foi simplesmente ignorado os problemas que estavam dando, porque tem mecanismos de monitoramento, tá? É extremamente tecnológico essas barragens, ainda mais barragem de rejeito, que é tóxico para o meio ambiente e hoje é um dos crimes com a multa altíssima, é crime ambiental. Você, engenheiro, você tem que estar ligado quando você for fazer uma obra. Vai derrubar a árvore, você tem que saber qual árvore você está derrubando. Não vai lá, não, vamos começar uma obra e sair derrubando tudo. Você tem que ter a permissão ambiental. E aconteceu esse acidente e ligou aquele alarme no Brasil como um todo, né, de manutenção da obra, que é extremamente deixado de lado aqui no Brasil. A manutenção de obras, você praticamente não vê manutenção de obras aqui no Brasil. Seja ela de barragens, seja ela de pontes, seja ela de túneis, de estradas, que é o desleixo total, né? Estradas aqui no Brasil. E é de indignar essa área da engenharia. Porque acima de construir, tão importante quanto construir, é importante você manter aquilo que foi construído. Porque o gasto com manutenção, depois que o negócio arrebentou, é mais alto do que se você for construir um novo, geralmente. É assim o mesmo gasto. Então, aquela manutenção preventiva, a manutenção para deixar as coisas funcionando, ela é de extrema importância e é extremamente negligenciada aqui no Brasil. A gente só leva nosso carro para a oficina quando ele arrebenta. E você não vai levar ele certinho. Ah, não. É que você. É a mesma coisa as obras aqui no Brasil. A gente só leva, só chama pedreiro, alguma coisa, quando a gente quer mudar alguma coisa, ou quando arrebentou o cano, a gente chama encanador. A gente não faz aquela revisão preventiva. Então, é muito negligenciado aqui. E esse acidente de Brumadinho ligou o alerta, né? E foram algumas outras barragens deixaram de romper por fiscalização e esse alerta que foi ligado. Ah, nah, pois é, aqueles que sabem detalhadamente todos os erros e aquele sentimento de impotência, cara, de poderia ter feito alguma coisa é o que maltrata, né? Você sabe que vai acontecer uma coisa e às vezes você não confia em você e fica, não, não vou agir, né? Não sou o responsável direto. É um negócio triste, negócio tenso. Lucas, o mundo é movido pela preguiça. Muita gente vai tentar fazer as coisas de maneira mais fácil possível para si. Tanto engenheiro quanto arquiteto, mas está de olho para garantir que as coisas não sejam feitas de maneira esperada. Gente, é assim. Deixa com projetos, que trabalham muito tempo só com projetos, portanto prefere atuar nessa área, assim como engenheiro. Sim. Sobre o que o Lucas falou, questão de projeto prefere, você sendo uma pessoa que quer fazer as coisas certas, depois que você começar a atuar com projetos, provavelmente, se você não for a pessoa que realmente goste de obra, que está ali lidando com todo mundo, provavelmente você vai escolher lidar com projetos, porque na obra lá, no que está acontecendo, é muita coisa que acontece diferente do que você é ensinado, diferente do que é certo, e você fica meio que impotente porque é mais barato e alguém superior a você, ainda mais quando você é recém-formado, superior a você vai falar: não, não tem problema não, pode deixar passar. E isso aconteceu comigo quando eu era fiscal, que quando eu fui recém-contratado, infelizmente a prefeitura, né, fazer aqui
denúncia. A prefeitura tem aquela mão lavada da outra tal, e eu não quis aprovar uma obra porque ela estava mal feita. Eu falei, não vou botar meu nome nisso, eu não vou aprovar, não vai passar. O consultor lá, o dono da empresa, falou, não, ou a gente vai lá falar com seu chefe. Não, pode ir. Você pode ir lá falar com ele, e se ele falar, eu vou falar que eu não recebo essa obra. Não deu 15 minutos, meu celular ligou, Guilherme, vem aqui na minha sala. Aí tem aquela conversa e tal, e eu tive que deixar passar, porque o, o laço só arrebenta onde é mais fraco. Não era uma obra, ou um erro, digamos assim, que ia comprometer a segurança da estrutura. Era uma obra mais voltada para o lado estético, era pintura, os caras, né, pintaram mal feito, colocaram todos os, como é que eu digo? O acabamento da obra estava feio. E eu não queria liberar o pagamento para aquele cara se ele podia simplesmente falar para a equipe dele fazer tudo bonitinho. Pô, era uma obra nova, ia inaugurar, ia atender crianças. Era uma escola de balé para crianças, essa obra. Pô, um negócio ali artístico e tal, para deixar apresentável. E eu tive que deixar passar, mas eu não assinei. Mas eu tive que deixar passar, porque ela quebra naquele negócio. E esse é o ônus da engenharia quando você está trabalhando e você está trabalhando para alguém. Quando você não é o construtor, você é o contratado da empresa. Então, você vê certas coisas que você não tem poder, até tem, mas você não quer botar digamos assim, a sua segurança, aquele o seu na reta, digamos assim. Você não quer bater de frente com o dono, entendeu? Aí é, tá faltando profissional bom no Brasil em todas as áreas. Se você for bom, se você for honesto, for coerente, pode até demorar mais que o normal, pode demorar, mas você vai ser reconhecido e você vai ter o seu retorno. Não tem essa. A prostituição, que a gente chama das profissões no Brasil, é algo novo, porque algo novo não, é algo presente atualmente, porque está todo mundo passando por dificuldades. O Brasil está um local difícil de viver. Então está todo mundo, digamos assim, se prostituindo numa profissão, no que quer que seja. Mas não se preocupe, faça o seu certo, da maneira correta, coerente, que vai dar certo. Certo? A parte de engenharia também atua muito na parte de licitações, viu? Para quem, lembrando aqui outra parte da atuação, quem tiver interesse, licitação muito importante, abrir sua construtorazinha, participar de licitação. Tem muita licitação fraudulenta, demais, 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 mas você consegue a sua, não se preocupe, tudo vem na hora certa, fazendo de certa maneira correta. Hum, Vocês lembram que eu contei para vocês? Você lembra que eu contei para vocês que meu primeiro projeto por fora foi de um laudo pericial que o construtor falou, que o dono da casa estava botando o construtor na justiça? Por incrível que Uhum. pareça, esse mesmo cliente meu, que foi meu primeiro cliente, assim que eu me formei, foi meu último cliente recentemente. E eu tive que trabalhar em algo que eu nunca tinha feito até então, que era projetos de incêndio. Ele estava abrindo um supermercado e eu tive que fazer todo o projeto de incêndio do estabelecimento dele. Eu nunca tinha feito. Mas é aquele negócio, o engenheiro, engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro mecatrônico, o que quer que seja, ele sabe como estudar. Então, tem, tem algo muito importante na nossa profissão que é contatos, né, network. Então, procurei um amigo que trabalhava com isso, perguntei como fazer, qual programa eu ia utilizar, pedi uma aula e assim a gente foi fazendo. Dividi um pouco com ele, né, porque ele está perdendo o tempo dele, mas isso você vai fazendo e vai organizando. E inclusive ele foi meu último cliente, tive que fazer esse projeto de incêndio. Assim, coisa que era totalmente novo para mim. Eu sabia que existia, lógico. Eu já tinha visto projetos de incêndio, mas o projeto de um incêndio fazer eu nunca tinha feito. E era algo novo para mim, foi uma experiência bem interessante. Gostei e pretendo fazer um curso para melhorar essa parte. Achei bem interessante projetos de incêndio.
Mas no final conseguiu fazer, deu tudo certo. Não, com certeza, já foi aprovado. Maior felicidade quando eu fui pegar a aprovação do Corpo de Bombeiro. Quando estavam lá dando a olhada, saber se estavam tudo certo para liberar. Dessa vez Pô, o cliente não vai colocar na justiça o dinheiro. não, ele não me colocou na justiça, não. Nunca não. Ele é meu cliente já. É aquele cliente que você conquista, você faz as suas coisas certas, como é para ser feito, Fidelidade, né? é aquele cliente que, na hora que ele precisa de um engenheiro, ele me liga. Recomenda, é um cliente ótimo para se ter. Tem cliente que é péssimo. Tem cliente que é um saco para você Mas é em lidar, todo canto, né? em toda profissão. Assim, digamos que você é médico. Tem paciente que é um porre para você atender. Tem paciente que é uma maravilha. Se você é advogado, tem cliente que é uma maravilha, causa boa, tem causa que é horrível. Mas isso é em toda profissão. É aquela história. Tenha paciência, faça da maneira que é para ser feito, que a sua recompensa vem. A Camila Fontenelles perguntou o que é licitação. Então, licitação é a maneira como o Estado, digamos assim, o Estado que eu digo, no município, município ele contrata terceiros para fazer certas obras ou compras. Então, digamos que o Estado precise fazer uma rua. Quem é que vai fazer essa rua? Não é o próprio Secretaria de Infraestrutura que ela vai fazer. Ela pode até fazer obras pequenas com recursos próprios. Mas, digamos, vai construir uma avenida com viadutos, etc. Quem é que vai fazer isso? Ela não vai simplesmente apontar, é aquela empresa que vai fazer. Ela não pode fazer isso, é vedado. Que ela vai passar por um sistema que a gente chama de licitação. As empresas vão se candidatar, levar os seus projetos. Ela vai dar o projeto, as empresas, vou tentar simplificar o máximo possível, que é um assunto um pouco complexo. Aí as empresas vão se cadastrar, vão dar os seus orçamentos, vai o que a gente chama de uma disputa de preço e técnica, vão ser auditados os documentos e a empresa vencedora que vai fazer aquela obra pública. A licitação é só o nome que se chama do contrato entre o público e o privado. Tem uma grande maioria que é fraudada. Tem muita, muita. Inclusive, a maioria dos engenheiros são presos em fraude de licitação. Quando você vê um engenheiro preso, não é porque uma obra caiu, não. Ele fraudou alguma licitação. Acontece, por isso que eu falo, faça as coisas corretas, que quem vai ser preso não vai ser o dono da empresa, que tem 4 empresas no nome dele e nome de sócio, não vai ser ele que vai ser preso, não, vai ser o engenheiro responsável. Então, quando você vou lá participar da licitação, você começar a ver aquelas conversas estranhas de receber para abandonar a licitação ou alguma coisa do tipo, você finge que é surdo, ignora, faça o seu. Tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu ainda não tive experiência com licitações fraudulentas, graças a Deus. Não quero nunca participar. Cara. Eu participei de poucas licitações, não participei de muitas, mas as que eu participei eu não tive experiências fraudulentas, graças a Deus. Não quero participar. Deve dar uma dor de cabeça sem fim, sendo chamado para testemunhar ou depor alguma coisa. Deve ser um estresse gigante. Alguém tem alguma dúvida, tem alguma coisa para perguntar, ou complementar, alguma curiosidade? Como é, por exemplo, se constrói alguma coisa? Ah, engenheiro que trabalha como perito. O que é que você quer saber sobre isso? Ah, é porque assim, o perito tem vários tipos de perícia. Então, eu vou puxar por mais comum, que é o perito policial. Um perito da Polícia Civil. O que é que ele faz? Aconteceu algum crime com arma de fogo. Ele vai fazer a perícia, sendo bem, lógico que eu não tenho como ir a fundo e não sei te dizer, responder a fundo. Mas superficialmente, o que é que ele vai fazer? Ele vai periciar a munição, saber que tipo de munição foi usada, estimar a distância,
a direção do que foi federal, mas me falta estatura. Para mulher, a estatura não é tão grande. A Polícia Federal, se eu não me engano, é 1,55, né, não? Ah, é. O Gabriel, né, Lucas? Seu irmão tem perícia. Falta peso. Pois é, eu achava mó legal, cara. Aí, o perito, ele faz toda essa análise, como o nome diz, pericial. Saber o que foi que aconteceu no local do crime. Se for um perito civil, aí digamos que teve um problema numa obra pública lá, o que aconteceu? Quem é que a gente vai condenar? O que foi que deu erro? Quem é que vai falar isso pra gente? É o perito em engenharia civil. Ele vai lá falar, não usar os. Teve, deixa eu ver se eu consigo puxar na memória, um problema em um prédio no Rio de Janeiro, que ele desabou, mas eu não tô lembrando o nome do prédio. Mas saiu nos jornais, tudo. O que foi que. Quem foi que falou o que foi que aconteceu, porque é o perito em engenharia civil. Ele foi lá, falou que a areia que foi usada, que era com cascalho concha, porque o Rio de Janeiro é uma área litorânea, né? Tinha muita concha na areia, isso é impureza, foi deteriorando e caiu lá as coisas. Eu não lembro direito a matéria. Mas essa é a atuação, mas essa é a atuação de um perito em engenharia civil. Ele vai e fala os defeitos, o que é que causou, o porquê, onde foi o ponto que aconteceu o defeito. É esse olhar minucioso, perito, em engenharia civil. Ele faz os laudos. Eu, por exemplo, eu fui um perito júnior nesse laudo que o cliente me pediu para colocar o construtor na justiça. Eu fui na obra, passei lá bastante tempo, olhando item por item, só não consegui ver a fundação porque eu não tinha como cavar, mas olhei os encanamentos possíveis, revestimentos, estrutura, pedi para quebrar, para saber como o pilar tinha sido feito. Toda essa análise é a atuação do perito. Na área policial, é relacionado a essas práticas que a gente puxa mais para física, né? Balística e etc. Mas na área policial, por exemplo, na Polícia Federal, existe o perito em engenharia civil. Inclusive, foi meu primeiro concurso que eu fiz. Assim que eu me formei, fui sem saber, sem nem ler o edital e foi uma provazinha difícil, mas bacana, muito interessante, é uma área interessante, mas dá, porque na área policial cai muita parte de direito também. E eu nunca tinha estudado a parte de direito. Direito administrativo, direito constitucional, penal e etc. Eu nunca tinha estudado isso. O senhor disse que Mas não gostava muito também, né? aí eu tinha acabado de me formar, eu não tinha nem tido tempo para estudar o edital. Mas hoje eu dei uma parada, porque eu fui fazer esses concursos que estavam tendo agora e já tá de boa. Os próximos, inclusive, título curiosidade, o próximo concurso para perito que vai ter em engenharia civil, que tiver, eu pretendo fazer o da Polícia Federal quando sair. É uma área interessante para quem falou que tem interesse na área policial, é uma área muito, muito interessante. E sendo concurso público, é uma área muito agradável para a estabilidade financeiramente, uma área muito interessante. Se você gosta da área, tente entrar nela. Vontade de trabalhar para a área de polícia, me falta estrutura, me falta Poderia peso, fazer, professor. me falta peso. Amor, me falta peso no moço, coma, vá pra cima. Se você quiser fazer uma coisa, corra atrás. E bastante gente, posso pedir ele para falar um pouco de trabalhar hoje na concessionária de gás natural. Olha, tá aí o irmão do Lucas, ele já foi perito, ele vai saber falar para vocês bastante a área de perícia, para quem tem interesse. É uma pessoa muito competente, vai ter muita coisa para falar para vocês. Pegue no pé do Lucas aí para chamar o Gabriel. É um cara muito competente, engenheiro também, mas é engenheiro eletricista, né? Minha irmã, olha, a gente pode marcar. Fica no pé do Lucas aí para marcar. É, fazer a quadra do nosso campus. Oxe, se chegar o convite, se tiver o contrato, a gente leva e assina. É como eu falei, disponibilidade, o engenheiro tem que ter disponibilidade. Em Paraupebas, eu estou morando atualmente em Timon, no Maranhão. A gente pega o que for, jangada, avião, o que for, a gente vai aí fazer o campus de vocês. Eu acho uma ótima ideia.
Pois é isso, gente. O que eu tinha para falar, o que eu estou na cabeça, era, era isso. Eu queria fazer esse bate-papo com perguntas, vocês tirando curiosidades. E deixa eu ver. E era basicamente isso. Ver se eu consigo lembrar alguma situação assim chata que aconteceu no meu trabalho. Fazer o que tem uma capital como um bairro. Exatamente. Timon, para quem não sabe, ela é vizinha da capital Teresina, do Piauí, e o que separa as duas cidades é basicamente uma ponte de 500 metros, alguma coisa assim. É, é um bairro dentro de uma capital. Tem que achar isso suficiente para fazer a quadra. Minha irmã atravessou a ponte só para nascer. Eu também. Eu atravessei a ponte só para nascer, basicamente. Minha família sempre morou em Timon. Eu atravessei a ponte só para nascer. Na minha carteira de identidade tem dizendo que eu nasci em Teresina, piauiense, mas isso aí. Eu, eu- lembrando aqui um pouco de situações chatas. Não é muito o que eu gosto de falar, eu gosto de falar de situações boas. Mas a engenharia ela está sempre trabalhando com abacaxi. Não adianta. Se for correr tudo normal, como é para acontecer, não tem engenheiro em obra. Então está acontecendo um abacaxi, quem vai resolver é o engenheiro. Aí eu tô aqui puxando na memória ver se eu conto uma mais leves que pode ser contada assim em aula, sem, sem dar problema para ninguém. Não, não, abacaxi de verdade não. A gente chama abacaxi é problema. É problema, não é abacaxi de verdade não. Ó, você falou em plantação, outro campo de atuação da engenharia é a questão de sistema de irrigação. Eu fiz um projeto de irrigação aqui na zona rural de Timon, quer dizer, eu fiz um projeto para irrigação de uma plantação de tomates. É um negócio interessante. Aí vai mais para minha especialização, né, que é recursos hídricos. Mas é uma área que a engenharia civil também atua e estou pretendendo, o cara está conversando comigo para a gente ver se faz uma estufa. Eu nunca fiz uma estufa, vou ter que estudar sobre estufa. Mas a gente faz tudo. Aquele negócio, como eu falei, o engenheiro civil não é que ele saiba tudo, ele sabe estudar. O engenheiro civil tem que saber estudar, ele tem que ir atrás, perguntar, conhecer alguém que faz. Então, esse network, eu acho que em toda profissão é importante, mas na engenharia é de suma importância você conhecer pessoas. Você tem que conhecer pessoas de diferentes áreas, diferentes ramos, para que você consiga fluir. Sim, eu trabalhei nesse projeto de irrigação. Eu trabalhei com um agrônomo do Ceará, onde ele estava fazendo a seleção das sementes. E ele me passou todo o processo, quantidade de água que tinha que derramar, toda essa questão para a plantação em si. Aí eu tive que fazer esse projeto baseado no que ele queria para poder gerar os tomates maiores, melhores, etc. Aí a gente teve que fazer abrir um poço nesse local, tinha curiosidade, teve que abrir um poço, teve que fazer um açude, esse poço jogava água lá nesse açudezinho, e do açude é que era o sistema de irrigação saía. Você aprendendo para partir de integração. É, você quer reputação. Tem alguma gíria para falar de algum engenheiro novato? Tipo uma forma. Irrigação trabalha meio com agronomia, assim, se você. Isso. Foi nessa área aí que a gente trabalhou junto mesmo, Lucas. Ele foi me falando, aí eu fui escolher a bomba com ele, porque esse sistema de irrigação que eu fui trabalhar, ele era por cotejamento, ele estava pegando referência lá de Israel. Era uma plantação razoável, e ele ia aplicar esse processo de irrigação por cotejamento. E a gente teve que fazer essa adaptação
lá com os tubos, com as mangueiras, com a bomba, eu esqueci agora, me fugiu o nome das saídas dos canos, que é para gotejar, me faltou, não estou conseguindo lembrar o nome, mas tem todo esse estudo e, como eu falei, trabalhar com pessoas. Você tem que conversar bastante, não pode ter vergonha de perguntar, de ir atrás, mas quando o cliente chegar para você, você faz, eu faço. Porque você sabe estudar. O forte do engenheiro é saber estudar. Eu acho muito bom isso. Tem eventos de engenharia no Brasil? Tem muito evento de engenharia no Brasil. Muito evento. De tecnologia. Se você é da parte de interiores, por exemplo, tem os eventos de arquitetura também são para engenheiros, porque uma coisa muito importante na engenharia é você estar atualizado com as novas tecnologias. Você saber o que vem para o mercado, por exemplo, levando para o lado elétrico, vamos lá, por engenharia elétrica, engenheiro eletricista, algo do tipo. Saber os novos tipos de disjuntores, de fusíveis, qual cabos são melhores, anti-chamas, chuveiro elétrico. Na área de engenharia civil, a gente usava muito o concreto, a gente usa hoje, é o mais usado, na verdade, o concreto. Mas hoje, em vez de a gente fazer aquela massa, zona para subir um muro, por exemplo, a gente usa uma pasta, que a gente usa só um filete, uma fina camada de pasta, que é tão resistente quanto o concreto, e gera economia, eficiência, rapidez na obra. Quem não estava antes aqui, mas eu estava falando com o Lucas, da questão do tempo. O tempo na nossa área é dinheiro. Então, você não pode querer atrasar, 2 dias de atraso na obra pode ser um desastre. Pode não ser nada se você não tiver organizado. Mas a questão de estar gerenciando a obra bem, você tem o seu quadro de gerência, 2 dias pode ser um desastre. Pode ser que daqui 2 dias eu tenha agendado para chegar a ferragem, tenha agendado para chegar o concreto, tenha agendado para chegar material e tá parado aquilo ali. Onde é que eu vou colocar? Onde é que eu vou depositar aquilo? O concreto que eu pedi vai estragar é um prejuízo grande. Então você tem que lidar muito bem com o tempo. Ah, evento, eu não tem muito evento de engenharia no Brasil, mas eu não sei te falar de cabeça. Eu teria que pesquisar aqui quais são os eventos que estão tendo atualmente. Então, mas tem muito evento. Tem eventos, por exemplo, para minha área, que é parte de recursos hídricos, tem anualmente tem eventos para a área de águas e esgotos. Anualmente tem um encontro, tem palestras, tem falando tecnologia de bombas e encanamento. E eu acredito que para toda a área que você atuar vai ter evento e tem para evento de forma geral. Só não sei te falar nome e a periodicidade desses eventos. Hum, me- Mecânico de aviação novato é chamado de prego. Rapaz, teve uma situação inusitada que aconteceu na obra que eu tava. A gente tava. Era uma obra bem simples. Era calçamento de uma rua e o cara levou o filho dele, né? Aí eu fiquei assim, eu não vou brigar, né? O cara tá levando o filho dele, tá querendo ensinar, por mais que o menor de idade, por exemplo, não possa trabalhar, mas eu, não vou brigar, deixa o cara ensinar o filho dele. O filho dele tava sobre os cuidados diretos dele, era uma obra simples, que não oferecia muitos riscos, quer dizer, não oferece poucos riscos, e ele tava ensinando algumas coisinhas pro filho dele. Aí o pai dele foi e falou, meu filho, vá provar a massa ali. Aí ele foi, pegou um pouquinho do cimento e provou. Só que não era Não, isso, acredito não. não era essa a intenção do cara, era provar a trabalhar. Ô, bicho gênio. Eu faria muito isso. Tá Aí o uma cara, delícia. aí o cara vai, não sei qual é o gosto que é pra tá. Não, meu filho, não é isso aí. Falta sal, pô. Não é isso. É questão de trabalhabilidade, saber se Mal temperado. tá duro, se tá aguado demais o cimento, esse Eu tipo de faria coisa. isso, com certeza. Não, muita gente faria isso. Com certeza. Prova ali o concreto. Rapaz, se falar pra esse menino aí peneirar a brita, ele peneira, viu? O canteiro de obras, ele é muito engraçado, gente. Quando você está trabalhando, que você já tem ali, tá com a equipezinha ok, é muito engraçado. É um pessoal
que quando você consegue selecionar direitinho é muito engraçado. Acontece muito apelido. Se eu faria isso, como eu falei, eu perguntaria como é para provar. Se eu fosse, se eu não soubesse o que era para fazer, eu perguntaria, mas como é para provar? Não pode, eu acho que eu acredito que eu não, não provaria o sabor do concreto, não. Eu acho que não tenho como te responder isso hoje, mas eu acredito que não. Eu perguntaria. Não, conhecimento não. Não, eu já pedi para que assim, ah, eu acho que é uma visão um pouco errada das pessoas. Você acha porque você sofreu alguma coisa e sofreu para aprender, você tem que botar aquela pessoa que está aprendendo para sofrer também. Eu acho que não é bem esse caminho por exemplo, eu aprendi que eu tive que caminhar 3 quilômetros, não sei o quê, mas se você pode facilitar a vida de uma pessoa para aprender, eu acho que é mais eficiente. Então, assim, eu particularmente na obra, eu gosto de ensinar a, se a pessoa está com alguma dúvida, eu gosto de ensinar. Eu pergunto, eu não falo, você vai fazer isso, isso e isso, não. Eu pergunto, você gosta de fazer o quê? É aquele negócio, você tem que saber gerenciar e lidar com todo mundo. Eu acho que é esse o caminho num canteiro de obras. Quando você já monta sua equipe, é muito legal trabalhar. Acontece muita brincadeira, a galera faz vaquinha para lanchar, muito apelido. Lógico que você, vez ou outra, tem uma briga e tal, e você tem que. É o psicólogo, tem que saber lidar e dispensar a gente. Nossa Senhora, dispensar alguém, eu acho que foi uma das piores experiências que eu tive. Foi ter que Aí foram dispensar várias alguém. vezes que você já teve essa experiência ou pontuais? Não, eu já tive algumas vezes ter que dispensar alguém. Porque a mais recente foi um rapaz que ele não trabalhava dia de segunda-feira. Ele deixava para beber domingo. E isso acontece muito. Não sei por que o pessoal gosta de beber domingo e não tá de ressaca a zona lá de segunda-feira. E simplesmente ele não conseguia trabalhar dia de segunda-feira. Olha, você está atrasando, você é a terceira semana, ainda dei 2 semanas para ele, né? Aí na terceira, olha, não tem como, vou ter que lhe substituir e etc. Nossa, é uma situação muito chata, ainda mais esse período que a gente tá, que tá todo mundo precisando e etc. É uma situação bem chata, mas você tem que saber, tem que levar. Quando eu era estagiário, outra coisa engraçada, quando eu era estagiário, o engenheiro e o mestre de obra lá começaram a brigar ali verbalmente, né? Quase chega lá pro físico, mas eu não sabia, eles eram irmãos, o engenheiro e o pessoal apostando, os pedreiros e os serventes lá junto comigo, os caras apostando quem é que ia ganhar a briga. Eu falei, que porra é essa, velho? Caramba. Vocês estão apostando. Aí O senhor depois que eu apostou em descobri, quem? eu não tinha dinheiro, eu era estagiário, cara. Ah, Aí eu era estagiário, mas essas são situações que mas se tivesse, acontecem. apostava, né? Fala a verdade. Eu apostaria no mestre de obra, ele era parrudão, velho. Ah, então. Você ganha um dinheiro aí. Arria a mão na minha cara, arria. Aí, mas eles eram os irmãos e são situações assim que eu falo hoje engraçadas, mas na época, se eu fosse o responsável pela obra, cara, ia ser uma situação muito tensa. Você, isso aí, o que é que você ia fazer? Chega lá um mestre de obra e outro engenheiro de outra área lá brigando. O que é que você ia fazer? Eu, graças a Deus, era estagiário na época. Mas voltando lá para a principal dica para quem quer ser engenheiro, é uma, é uma área extremamente vasta, campo de atuação gigante. E para você ser engenheiro, é você ter disponibilidade e saber lidar com pessoas. É basicamente isso. O resto você vai correr atrás. A precisar fazer alguma coisa, você vai correr atrás. No curso de engenharia, o que você mais aprende é saber onde pesquisar, onde estudar, porque não tem como você saber tudo. Acho que em qualquer área isso é impossível, mas você vai saber onde pesquisar. É a terceira vez Ó, que eu já. Opa, não. Desculpa, Joel. Eu não estava lendo o chat. Precisa ser muito bom em matemática. Como é que. Acho que assim, quando você é muito bom em matemática, você acaba sendo muito bom em. Você é uma pessoa muito objetiva em resolver problemas de forma ágil. Eu acho que a matemática ela te desenvolve esse processo.
Na formação em engenharia, é de extrema importância você ter facilidade com cálculos, com matemática. É muito importante, senão você não consegue terminar, por exemplo, uma prova, né, para você se formar em engenharia. Se você não tiver dificuldade, não conseguir raciocinar de forma rápida, você vai ter uma certa dificuldade em se formar. Após você se formar, você trabalha muito com programas, mas a matemática não te deixa de lado. Você, para gerenciar uma obra, fazer orçamentos, fazer compras, você tem que ser ágil com números, né? Você ganhar descontos, pagamentos, gerenciar, você vai pagar ali toda a sua equipe. Então você está sempre trabalhando com números. Você vai calcular a quantidade de cimento que você vai comprar no dia e essas coisas. Você tem que ser rápido com Trabalhar números. com o tempo também. Se você tiver dificuldades em trabalhar com números, isso vai te dificultar a sua situação. Você tem que ser, querendo ou não, você tem que ser bom em matemática. Você não precisa ser um matemático, saber todas as integrais, diferenciais. Não, você tem que ser ágil. Você tem que saber como fazer, saber pesquisar e fazer, mais de forma ágil. Você não precisa ser um expert, saber todas as fórmulas decoradas, Eu pelo saber menos gostar toda a também, né? resistência. O cara Você que não, gosta tem vontade, ele acaba aprendendo muito fácil também. não, assim, é como eu falei, na formação em engenharia, você tem que pelo menos gostar um pouco ali de. Não gostar, mas você tem que ter a facilidade em lidar com números. Afinidade. A certa afinidade, você tem que ter aquela afinidade. Tem momento que não tem mais número, é letra, né? Você não tem mais um número Eu para posso até trabalhar, é tudo letra. compartilhar algumas coisas aqui. Como o Guilherme disse, a gente que é engenheiro, a gente tem uma série de software. Ou seja, você não precisa fazer uma integral para calcular o esforço de uma viga. Mas um cara que Isso, tem noção de matemática, muitas vezes ele consegue, ele já sabe, poxa, mas se eu fizer por aqui, eu vou conseguir um esforço menor, porque como o cara tem noção de matemática e de física, o cara antes de começar o projeto do programa, pronto. ele já chega num negócio mais simples. Isso. Esse é o ponto. Você tem que ter aquela Tem uma noção, aquela visão. afinidade, isso. Porque você vai trabalhar muito com programas para agilizar o seu trabalho. Uma vez a gente estava na ferrovia, aí um trem tinha descarrilado. E a gente estava medindo, né? Por que foi que fez o trem descarrilar? Tinha um ponto aonde uma roda, onde tinha o que a gente chama de empeno da via. Uma roda desceu, aí a outra subiu, passou por cima do trilho e o trem descarrilhou. E a gente estava medindo a diferença entre esses dois trilhos. E aí justamente, peraí, mas por que tu tá medindo assim? Esse vagão aqui, a distância da roda para outra é essa, a gente tem que fazer assim. A gente começou e justamente o fato de eu ter uma noção na hora, inclusive de referência, porque se eu estou adotando positivo para o trilho direito, o, o esquerdo, mesmo que eu estou fazendo a curva aqui, eu tenho que manter, porque lá nesse ponto justamente deu negativo. Aí a gente fez as duas anotações, eu fiz do meu jeito, ele fez do dele, né? Para vocês terem uma ideia, eu tinha um mês que eu estava como engenheiro na ferrovia. Eu estava Na com Vale, né? Trabalhou? isso. E o cara, bicho, era um cara que ele era técnico de via permanente, tinha 10 anos. O cara falou, eu vou discutir com um cara desse? Eu falei, não, cara, vamos fazer o seguinte. Tu vai anotar do teu jeito, ok? Eu vou anotar do meu só porque eu tô achando que é assim, pra gente não ter que voltar aqui de novo. A gente vai anotar os dois jeitos e aí quando chegar lá a gente resolve. Pode ser, pode ser. Inclusive é importante que vocês tenham esse respeito. O Guilherme estava falando do engenheiro e do mestre de obra. Eu já vi briga de engenheiro e de mestre de obra que não eram irmãos. E você tem que respeitar. O cara, às vezes, ele tem uma vivência que a gente, por mais que tenha estudado, a gente não tem. Você tem que ouvir o cara. Prática. E na hora eu estava correto. Foi justamente essa referência foi que deu o valor negativo que foi suficiente para a roda sair para o trem descarrilar. Descarrilhar. Então, se você tem uma noção de matemática, ajuda. Não quer dizer que você tem que ser ótimo em matemática, tem que ter uma noção. Aquela história, o engenheiro ele não pode querer ficar andando em cima do salto, não. Ele está vivendo com pessoas ali que, você, por exemplo, mais simples, que é construir uma casa. Você vai estar trabalhando com a pessoa que está há 20 anos É construindo a mais casa, ele vai competitivo dizer, em fazer só aquilo. aí você vai falar para ele fazer de outra forma, ele vai, não, eu faço há 20 anos dessa forma e nunca caiu. Mas você sabe que daquela forma não é a mais econômica. E você quer economizar. Mas você tem que explicar, não pode ser em cima do salto. Não, vamos experimentar aqui, tal, não sei o quê. Tem Tem a que manha. manejar as pessoas, tem que Ganhar manejar, você tem que confiança. saber lidar. Ganhar Isso. confiança.
Mostre É pra aquela, ele que você ouve ele, que ele vai te ouvir. Não adianta você querer que ele te ouça se você não ouvir ele. a parte de montar a sua equipe quando você está trabalhando em obra, é uma parte muito importante que eu falei. A equipe tem a cara do engenheiro. Então, até você montar a sua equipe, você pegar o contato das pessoas que você gostou de trabalhar, gostou do trabalho, é muito importante. Você ter contatos na engenharia é muito importante. Tanto na parte executiva, que são pedreiro, mestre de obra, serventes, quanto na parte mais intelectual, que é a parte de projetos, etc. Você ter contato com as pessoas. É de muito importante. Tem que saber onde é. Você não foge, você não tem como fugir disso. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma coisa que eu mesmo já não tô lembrando nada que eu queira falar de cabeça, não, mas se tiver alguma dúvida, a gente responde. Se souber, né? Abra um coração aí, pessoal. Às vezes. Quem aqui tem vontade de fazer. Já pensou em fazer engenharia civil? Sei que o pessoal tá com vergonha aí, mas eu sei que tem gente que já. Eu já pensei em fazer de tudo. No meu caso também é Cibele. Eu já pensei em fazer de tudo, porém não está mais na lista de principais objetivos, entende? Pois é aquela eu acho quando a gente precisa definir o que a gente vai trabalhar, eu acho a gente tão novo, né, cara? Vai fazer uma escolha errada, assim, Concordo. que vai Como te definir isso. Mas aquela terça história. passada, quando eu tava falando, eu falei, não sei se o Guilherme vai concordar comigo, mas assim, eu sou engenheiro eletricista. Mas será que se eu tivesse feito engenharia civil ou mecânica, eu não estaria bem, eu não estaria satisfeito? Por exemplo, se eu fosse um engenheiro civil, será que eu não estaria feliz aí fazendo projeto de estrutura de concreto, ou drenagem superficial, projeto de gases, de incêndio? Tem muita coisa assim. Você gosta da área De quando você conta. começa a estudar. Então, às vezes, eu fiz engenharia elétrica, mas eu teria sido feliz como engenheiro civil ou como engenheiro mecânico. E muita gente é assim, às vezes você olha. Eu optei por engenharia elétrica no terceiro ano, quando eu vi física do terceiro ano. Eu tive uma É, facilidade incrível para aquilo, que a maioria das pessoas não tem. resistência, capacitores, né? Aquela física é bacana. Eu gostava também, mas aí aqui que tava dum boom na época que eu fui me formar era engenharia civil. E outra que assim, se você não sabe o que fazer, puxando o saco um pouco para minha área, se você não sabe o que fazer, na engenharia civil você acha o que fazer, porque você trabalha com muita coisa. Desde ser palestra, desenvolver softwares, obra, mexer com gente, gerenciamento, projeto, inúmeros projetos de diferentes ramos. Na engenharia, se você não sabe o que fazer, você vai achar alguma coisa. Não tem, não tem como não achar. Por exemplo, até eu, que queria fazer um lago no jardim, se eu quisesse estudar um pouco mais para paisagismo, pronto, eu era um engenheiro que estaria fazendo lagos ornamentais. E eu pretendo muito seguir essa área um pouco. Um pouco não, talvez até mais do que. Mas atualmente eu pretendo fazer uns cursos de paisagismo, de, de um pouco de veterinária, com a questão de peixes, né? Porque você lida com isso. Mas eu penso em trabalhar um pouco nessa área de lagos ornamentais. É uma área que eu gosto, de jardim e lagos. Então, é aquela história, se você não sabe fazer, mas você tem aquele leve flerte com a engenharia, você vai se encontrar na engenharia. É um ramo muito grande, campo de atuação. Se você sabe só falar, eu sou bom em falar, se você sabe só falar, você vai se encontrar na engenharia. Não. São. Acho que é arquiteto É e porque assim, agrônomo que estudam paisagismo, viu? Não tenho certeza, mas acho que é isso. ó, o arquiteto, ele tem na grade curricular dele, eu não sei bem ao certo, porque eu não sou arquiteto, mas é arquiteto e paisagista, arquiteto e urbanista. Então ele estuda mais a fundo essa parte paisagística. E tem curso para paisagismo. Eu não sei se chega a ser uma formação de nível superior, mas tem curso de paisagismo. Queria engenharia de mexer com gente. É Engenharia de cor. produção, Camila.
Engenharia de produção tem. Ó, engenharia de produção é a nova administração, basicamente, Isso. né? O Cara, pessoal é brinca uma que é área. administração com CREA, mas é um Sim, a curso, nova. falando sério aqui para vocês, é um curso que você tem a base das engenharias, você vê um pouco da elétrica, você vê um pouco da civil, você vê um pouco da mecânica e vê muito de teoria de administração. Então a gente que, por exemplo, eu que sou engenheiro eletricista, vamos dizer que eu e o Guilherme, junto com o engenheiro mecânico, por exemplo, o Ricardo, que é o professor lá do IF, a gente ia ter uma empresa, a gente vai construir uma obra aqui. Beleza, eu vou conseguir fazer a equipe de elétrica fazer as instalações elétricas, lógicas, etc e tal. O Guilherme vai cuidar dessa parte civil que envolve drenagem superficial, que nem todo mundo tem essa noção. Ó, quantos milímetros de água? Tem tantos metros quadrados de telhado? Qual que é a inclinação? Quanto de água que vai cair? Qual que é a tubulação? Tem essa parte de hidráulica, assim, tem um monte de coisa que ele vai fazer, assim como o mecânico que vai cuidar de obra de estrutura metálica, ar-condicionado. Só que o engenheiro de produção vai chegar e vai começar, olha, poxa, mas se você fizer assim, você ganha em produtividade. Você aproveita que a equipe de civil está aqui fazendo isso, você faz essa parte elétrica aqui, o mecânico faz essa e você ganha 2 dias. Então o engenheiro de produção ele tem uma visão que às vezes a gente que é da nossa área não tem, porque ele tem uma visão mais geral. Não só isso, tem muita coisa, mas isso é uma. Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com engenheiro de produção, mas eu acho que seria uma experiência muito boa, né? Porque assim, tudo aquilo que a gente não estuda, que tem alguém que estudou, ele vai te acrescentar em alguma coisa. Então, não adianta. Eu acho que deve ser uma experiência muito boa, assim como é essa quebra de tabu de engenheiro se dar bem com arquiteto. Não Acho que sei, a eu vi partir tu do momento falando que no começo, ah, mas assim, eu tinha isso, eu tinha de chegar, de sentar com o arquiteto, com o engenheiro civil, com o dono da obra, pra gente chegar e se resolver, porque a gente precisa trabalhar junto. Não não adianta, é? por exemplo, é muito mais fácil eu desviar um eletroduto do que desviar um cano de esgoto, por exemplo. Cano de É o esgoto é muito top difícil 100. de desviar, é muito complicado. Então Pois é. você chega, e uma coisa que eu tento falar quando eu estou dando aula para o pessoal de instalações é: você está construindo uma casa, você está construindo o sonho da pessoa. Ouça o que a pessoa quer. Poxa, a pessoa tem um sonho de ter um tanque de peixe na frente da casa. Vá lá, veja com o arquiteto, veja com o engenheiro civil o que dá para fazer. Ó, não, aqui não dá, bote aqui, entendeu? A gente Hum, tentou fazer na casa da minha mãe, eu já falei várias vezes da casa da minha mãe. O meu plano era ter feito um tipo especial de, de fossa que é uma fossa que você coloca uma bananeira do lado, que a bananeira e ela é feita de uma forma que quando a água sai, ela já não tem contaminante. Então você coloca a bananeira do lado, a bananeira vai puxar a água da fossa, é uma fossa um pouco maior, ok, é um pouco mais cara, Provida. mas ela vai drenar a fossa e você pode comer a banana, porque não tem contaminante. Então você tem dois benefícios. Você tem uma banana que vai produzir mais que o normal, porque vai produzir a partir da água que veio da fossa, e você não vai ter que tá secando a fossa o tempo todo. Não conseguimos É uma equipe para executar, mas Fossa Negra, é a fossa profunda. E vai ter banana. E docinha. Na parte de saneamento básico, a gente estuda esses sistemas aí mais artesanais e o tratamento terciário, que é o pós o químico, pós o uhum, físico, tem esses tratamentos. E tem com plantio de árvores, algumas árvores específicas, elas têm essa capacidade de absorver os contaminantes sem contaminar os a frutos. comida. Uhum. Então, Totalmente tem diferente toda da essa parte. fossa da cidade de Jardim que o pessoal conhece, né? Os alunos vão É, o entender professor o que gosta é aqui, do, né? o É professor gosta desse muito, bairro. é muito amplo o campo de atuação de uma engenharia. Então, Todos. vocês, se estiverem falando, pois é com engenharia que eu Uhum. falo, engenharia como um todo. A engenharia civil é tão grande quanto, mas todo o campo. Óbvio que se vocês Eu acho perguntar legal. pra mim, engenharia elétrica é melhor. Se perguntar pro Guilherme, a civil vai ser melhor. A gente é assim, a gente Tem que puxar É que saco, nem né? fala a sua. perguntar qual é o melhor time de futebol, né? O cara for. Cada um tem o seu. Né? Eu digo uma coisa, engenharia elétrica é mais difícil do que engenharia civil. Isso é verdade. Certeza. Tu nunca viu Telecom, Guilherme. O campo superior é o mais difícil, sim, de todos é a Telecom.
Eu não vi. A pessoa falou aí que estava em dúvida de fazer mecatrônica. Quando eu prestei o Enem, eu tinha passado para mecatrônica em Minas Gerais, que só tinha em Minas e tinha em Brasília São, tinha na São UNB, Paulo, Campinas. Brasília, Minas. Eu não lembro. É por Eu causa tinha do passado em Enem, Minas. né? Aham, no É porque Enem. Campinas é FUVEST, não é Enem. Não era no Aí, tempo, no teu tempo, né? eu- não, eu sei que tinha em Minas, tinha em São Paulo, e se eu não me engano era. Não lembro, eu tô É um lembrando desses dois. curso, é um curso Aí eu, bem, eu não posso falar de telemedicina, mas mecatrônica é um curso que tá bem na moda, porque tá vendo? os carros estão saindo de motores mecânicos para motores elétricos. Os próximos 15 É, anos é isso. Sibi, Lucas, desculpa. Lucas, eu vou deixar aproveitar aqui que a gente está no bate-papo e aproveitar e falar com o engenheiro eletricista. Um grande gargalo na engenharia eletricista, no desenvolvimento da humanidade em si, é a questão de energia, de armazenamento de energia, pelo menos na minha Isso. concepção leiga. Eu acho que a gente está muito defasado com a questão de baterias. Por quantos e quantos anos a gente não usa o mesmo tipo de tecnologia de baterias? Como é que está essa parte de desenvolvimento? De Assim, alguma o perspectiva de grande sair? problema é porque você produz energia. A produção de energia não necessariamente ela coincide com o horário de consumo. A gente tem um consumo alto de meio-dia até 9, 10 da noite. A produção de energia solar, ela é de 8 da manhã até 5 horas da tarde, vamos dizer assim. Então não coincide. Então você tem que armazenar. A forma mais básica é você ter uma usina hidrelétrica. Você armazena a quantidade de energia, você liga as turbinas quando precisa de muito, não precisa tanto, você vai desligando a turbina. A usina hidrelétrica, em questão de minutos, sai de desligada para ligada e de ligada para desligada. Uma usina termoelétrica, isso o meu irmão que trabalha na área, ele pode falar melhor, mas ela precisa de horas, talvez dias de antecedência para saber quando vai ligar, quando vai desligar. Sim. A nuclear, então, essa é muito mais planejada. Se você tiver uma bateria, você consegue equalizar, até porque tem hora que a rajada de vento, ela varia de acordo com a maré, com a hora do dia. Opa, E boa noite. Não, rapidão, hum, Lucas, só te interromper. Não, gente, desculpa eu dar boa noite para todo mundo, mas o que eu tinha planejado para conversar já bateu. Aqui a gente tá mais num bate-papo para quem quiser ficar, tirar uhum. alguma dúvida, conversar comigo e com o Lucas, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês, respondendo, falando um pouco da minha experiência. Foi um prazer, obrigado pela presença de todos e boa noite. Para quem precisar sair, para quem quiser ficar ficando conversando um pouquinho mais, não tem problema. Aproveitar um bate-papo aqui, a gente já tá até discutindo coisas assim à toa. Já tá conversando coisas que não tem mais nada a ver comigo. Eu tô tirando dúvida com o Com o Lucas. Enfim, Lucas. como eu estava dizendo, não necessariamente a hora que você produz muita energia, é a hora que você consome muito. Se você tiver baterias, você resolve isso. O problema é que a bateria, quem tem celular sabe, ela tem um limite de vezes que você carrega. Você Uhum. carregou, aí depende da tecnologia, de 1.000 a 10.000 vezes. Eu nunca vi uma bateria especificamente de 10.000, mas geralmente as baterias são de 1.000 a 2.000 ciclos. Ou seja, você carregou ela completamente 1.000 vezes, ela já não tem 100% da capacidade, tem 80, tem 70. Então, por que que tu vai pegar o teu carro e usar o teu carro para armazenar energia no horário para entregar para a concessionária se tu não ganhar por isso? Se isso vai diminuir o tempo de vida da bateria do teu carro? Porém, existem tecnologias alternativas, que eu não sei por que que o Brasil não explora. Por exemplo, o que a gente chama de energia termosolar, ela tem uma série de espelhos que jogam o calor do sol em uma torre Já vi. que aquece geralmente é um sal. E esse sal você vai usar para ferver a água que gira a turbina que gera eletricidade. Isso aí tem na China, né? É na China ou no Japão, não Salvo lembro. engano, a Espanha, pelo menos quando eu li, a Espanha era líder mundial. Ele tem várias É usinas termo na Espanha termosolar. solar, né? Eu tinha visto, cara. A Tem grande uma gigante que é vantagem tipo uma e fazenda de termo solar. a grande vantagem é, como você aquece o sal, você aquecer durante o dia, você pode usar à noite. Então, geralmente essas usinas Uhum. termosolar, elas continuam produzindo até 10, 11 horas da noite. E aí a hora que você já está com o consumo baixo, e aí fica só as usinas de reserva mesmo, e pronto. Foi na Espanha, é verdade. 2011.
Eu dava essa disciplina, eu já fui professor de energias solar, de energias renováveis. Mas é a disciplina que todo professor quer pegar, né? E outros professores pegaram aí, eu não tenho Boa assim noite, muita. pessoal. Boa noite para quem vai. Mas tem Pois muita é, coisa. Lucas, minha dúvida era a questão de armazenamento das baterias. Eu acho que há um gargalo muito grande em questão de tecnologia. O ser humano está muito atrasado, atrasado entre aspas, né, nas nossas limitações, nessas questões de bateria, né? Quando eu Tem dava alguma aula dessa disciplina, eu ensinava tecnologia? os meninos a calcular, entendeu? Qual que é a quantidade ótima de painéis solares para uma casa. Então, porque vamos dizer, você comprou 10 painéis, o sistema se paga em 5 anos. Com 9 painéis, o sistema se paga em 4 anos e meio. So, em vez de você ter uma conta de R$ 100, que é a tarifa mínima, você vai pagar uma conta de 120, 130. Porém, você economizou 2.000, R$ 3.000, sei lá. Então eu tentava chegar no tempo ótimo. E eu digo por experiência, geralmente o tempo sem calcular VPL, geralmente era de 4 anos e meio a 5 para um sistema sem bateria se pagar. Um sistema com bateria era na faixa de 14 anos, Guilherme, porque é Pois muito caro. é um negócio muito. Eu acho que quando o ser humano, eu digo, o ser humano desenvolver uma nova tecnologia de baterias, de otimização delas, de questões mesmo de tecnologia, eu acho que vai ser um salto gigantesco na nossa tecnologia geral, tanto automotiva, foguetes, eletrodomésticos, eu acho que vai ser um salto gigantesco. Eu Quando a gente acho. acho que a gente tá muito tempo, quer dizer, posso estar falando besteira, mas tá muito tempo preso na tecnologia de É, bateria que a gente conhece hoje, né? eu acho que o que vai mudar é célula hidrogênio. Você pega, durante o dia Eu você conheço. produz muita energia, você faz a eletrólise da água, você tem o hidrogênio e o oxigênio. Aí quando você precisa da energia, você faz a reação inversa na célula hidrogênio, a célula combustível. E aí você transforma de volta o hidrogênio mais oxigênio em energia elétrica. Eu ainda estava dando uma olhada a título de curiosidade, sou curioso, a questão dos motores por indução magnética. É um negócio muito interessante também. Não Os meninos sei estão vendo se aí, é, né? Do segundo ano. É, é. O professor é um deu aula. negócio muito interessante. De vez em quando eu entro na aula do Lucas aí no YouTube, não falo com ninguém, não falo com ele, que é só para, se for um assunto que eu tenho interesse, assim, por curiosidade, não vou atuar na área, mas eu sou curioso e às vezes eu fico escutando ali o que é que ele está falando. Mas a questão de motores magnéticos de indução eu acho um negócio fenomenal e eu não sei porque ainda não estão focando os esforços nesses motores. Eu acho massa É os trem financeira, né? maglev. Pois é, cara, é um negócio. Nem trisca, né? Nem encosta nos trilhos. O problema é porque Na ele aula, não resolve tudo. Vou te dar um exemplo aqui. é, Lembra quando eles queriam fazer aquele trem de São Paulo para o Rio de Janeiro? Sim, eu lembro. Beleza. Aí eu te pergunto bem aqui. Só por cima assim, você vai fazer o trem do Rio de Janeiro até São Paulo. Você faz um trem tipo esse da Vale aqui, só que com qualidade melhor, entendeu? Um trem mais liso, que vai balançar menos, que aí um trem consegue andar 140 quilômetros por hora, 160. É possível. Conforto. Isso. Custaria uns 10 a 12 bilhões um trem desse. E você pode transportar carga. Aí você pode, em determinados horários, você bota uns trens de carga que vão andar a 80 por hora, custa 10 bilhões a ferrovia. Para você fazer um trem maglev na mesma distância, custaria 40, 50 bilhões, de 4 a 5 vezes mais, e você não consegue transportar carga. Porta a carga, né? Entendeu? Entendi. Entendi. Aí é complicado. Mas aí, o mundo todo tá mexendo com trem maglev, só o Brasil que não. Mas aí o problema é justamente esse. Será que vale a pena? Pra gente, eu não sei se vale. Cara, ó, agora voltando para a área de engenharia civil. A gente estuda a questão de malhas de transporte, né? Tanto naval, ferrovias, estradas. Então, pronto, e para quem ficou ainda, a curiosidade é uma área de atuação da engenharia civil. Questão de estudar os meios de transporte, as malhas, tanto por questões econômicas, né, produtos, aqui a gente tem a grande produção de safra, de soja, etc. Você tem que saber como escoar essa produção. E, e a questão, o Brasil, a gente tem primordialmente, a nossa malha é rodoviária. E isso é extremamente
no curso você fica indignado quando você está estudando engenharia, como é extremamente desvantajoso para o Brasil ter como principal meio de transporte as rodovias, né? É, Uhum. E é extremamente um país com território gigante, eu né? sou Um engenheiro país. ferroviário, sou suspeito para Então, falar, mas mas é isso aí mesmo, é um negócio absurdo. Aí vai a pergunta que vem: por que se mantém essa malha rodoviária como principal? mas Aí vamos assim, para as licitações fraudulentas. isso. Mas Muita gente ganha dinheiro com rodovia. tem uma coisa que as pessoas também não se atentam. Tu sabe por quê? Que mesmo que eu tenha dos Estados Unidos, aonde eu tenho uma malha ferroviária da ordem de 200 mil quilômetros, o Brasil tem faixa de 30. Só tem 200 mil quilômetros. Aí vocês têm uma noção. Todos os estados dos Estados Unidos têm uma malha ferroviária, tem ferrovia chegando e uma ferrovia descente. Você transporta fuselagem de avião de trem, mas é muito raro você transportar carro de trem. Sabia disso? Não, sabia não. Conheço pouco da O área. problema da ferrovia é o seguinte: mercadoria de alto valor agregado não compensa ir de trem. Por quê? Eu produzo um carro. Betim tem uma ferrovia que passa em Betim, Minas Gerais. Fiat. Eu produzi o carro. Aí eu vou mandar esse carro de trem até Teresina. Daqui a pouco vai ter uma ferrovia que vai chegar aí perto. Daqui a pouco não, né? Não boto fé. Desculpa, não boto mais muita fé nisso não, mas vamos lá. Vamos dizer que tem. Aí eu vou pegar, transportar o carro até a ferrovia, né? Sim. Então tem um tempo, é perto e tal, mas só que você vai botar o carro em um vagão por vez. Então, até você botar todos os carros nos vagões, aí o trem vai parar. O trem parou. Para poder engatar os vagões é 1 hora e meia, 2 horas. Então você perde um dia nessa brincadeira do carro sair da fábrica até estar no trem. O trem chegou lá em Teresina, né? Demorou 3 dias para o trem chegar em Teresina. 2, 3 dias. Chegou lá, é um dia para você, porque é 1 hora para você desengatou os vagões. Aí você tira todos os carros dos vagões e vai botar em veículos. Então você está percebendo que eu demoro 2 dias a mais do carro sair da fábrica até chegar na concessionária? Mas é uma questão logística do material que vai ser transportado, né? Pois Assim, é. carro, eu não trabalho, nunca trabalhei com ferrovias, né? Nunca trabalhei com trem. Então eu não sei muito esse processo de como alocar o produto. Mas eu acho que depende muito do material que vai ser transportado. Acho Uhum. que até material de grande valor agregado, como você falou, acho que tem produto que pode sim ser Tem. transportado e com facilidade. Você Não, tem uma ferrovia fuselagem que de liga avião. aí. Pois é. Por exemplo, que estamos aqui na pandemia, muita gente, computadores, placa de vídeo, digamos. Acho que facilmente você consegue transportar uma grande quantidade. Por exemplo, uma Magazine Luiza da vida que está lá no Sudeste, trazer os produtos dela para distribuir no Nordeste, em vez de levar caminhão, que é perigoso, gasta mais, é uma quantidade menor, digamos, supomos que seja uma quantidade grande. Então, boa noite, Paloma. Obrigado pela presença. Eu acho que compensa, eu acho que não, E E- placa de não vídeo vejo é valor como, agregado mesmo, viu? Isso. né? Numa placa de vídeo, Altíssimo. você manda de avião. Porque como é Sim, muito caro por verdade. unidade, você só compensa realmente mandar de Né? avião. Mas aí se for uma grande. Eu falei placa de vídeo Eu questão de sei. preço, mas se for uma grande quantidade, que Não, a geralmente quantidade que um trem transporta é muito superior do que um avião. Aí já pensou em navio? A gente no Brasil também tem pouquíssimos portos com o que deveria ter, né? A gente tem portos grandes, Na mas Porto de comparação, a Santos, pessoa, ó. pô, a gente tem uma costa ali falando É, tamanha, exatamente. Esse gigante, é né? o maior problema que tem, né, em questão de São Paulo, né? Porque se não tivesse aquela costa ali, aquela serra para descer para chegar em Santos, seria muito, muito mais fácil escoar a produção. Pois é. Mas sabe que em 98, 99 houve uma. Acho que a primeira greve dos caminhoneiros. Eu era adolescente, eu lembro, né? De ter visto no jornal. O Guilherme acho que era muito novo nesse tempo. Muito novo. Mas teve uma greve por volta do ano 2000 de caminhoneiro. Porque Sete anos de idade. a gente lembra dessa greve que teve em 2018. Mas teve naquela época, porque justamente o governo privatizou vários portos e aí começou a transportar as coisas de navio e isso diminuiu muito a demanda por caminhões. Aí os caras entraram em greve. Então a gente já melhorou, mas tem muita coisa que pode melhorar. Por exemplo, Não, vocês sabiam que
o calcário, que você usa calcário tanto em plantação, né, para fazer correção do solo, quando você usa Uhum. na construção civil. O nosso calcário, né, Pernambuco é o grande produtor de calcário, mas o calcário de São Paulo vem da África, porque vem de navio. Não sabia, Paulo. Não Tem esse sabia, detalhe. Paulo. São várias coisas que a gente É, sabe que pois é, a minha indignação com questão da malha de transporte no Brasil é a questão de ser focado primordialmente na que, rodoviária. Eu acho um que nunca desperdício de teve, potencial gigante, cara. Nossa senhora. nunca teve vontade. Essa ferrovia mesmo, a Ferrovia Norte-Sul, que ela começou a ser construída em 88. 88 ela começou a ser construída. Agora que ela chegou, ela saiu de Açailândia, agora que ela vai chegar em São Paulo. Depois, depois eu vou me despedindo, Lucas. Eu vou jantar, Tá, já tá me dando fome. tá ficando. Eu agradecer novamente pela presença de todo mundo. Obrigado para quem participou, para quem não participou, mas estava aqui presente. Que eu tenha conseguido, de alguma forma, contribuir, sanar alguma curiosidade de vocês sobre a área, sobre a profissão. Obrigado a todo mundo. Boa Obrigado, noite. Guilherme, mais uma Mas vez. Acho eu que vou eu deixar meu agradeço o nome da e-mail. turma. Eu vou deixar meu e-mail caso alguém queira falar, né, alguma coisa que não falou, se é com vergonha, só mandar um e-mail que eu respondo. E deixa o Tudo certo. teu código da Valve também. Se alguém não. Eu nunca consegui fazer o menino parar, largar o LoL pelo Dota, mas de repente alguém quiser, o Guilherme é bom de carregar aí, viu? Ai, Dota eu já tentei, cara, mas não vai. Já tentei. Então, e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida, pegar alguma informação, algum material que eu possa ter, sinta-se à vontade para pedir. Só mandar um e-mail e falar que é da turma do Lucas, que eu dou Ô, um Lucas, apreço. Oi. o Guilherme já participou de algum vídeo seu daquele canal ali, do Dota? Tem? Já. Tem? Tem, ele Ah, participa de alguns. rapaz. Só que geralmente ele não é o destaque negativo, né? Geralmente eu faço os especiais são os dos destaques É o negativos. highlights dele, Raramente. é? O highlights nunca. Rapaz. Que geralmente a gente faz os Aí, ó. highlights dos piores. Outra carreira aí, podia ser pro player de Dota aí, ó. Daqui a pouco. Ele já tentou. Já Dá tentou? não, velho. É muito estressante. Dá É, não. é mais interessante do que ser É mais engenheiro. estressante que ser engenheiro, só te digo Muito. isso. E não falta estresse com engenheiro, não. Né? Pois até mais, Ai, gente. Boa noite. Boa Obrigado. noite. valeu, Vou valeu. interromper a Boa gravação. noite. Olha, vocês que jogam